Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um Trabalhismo na História. E hoje o nosso convidado é mais do que especial. Ele simplesmente foi governador do Rio de Janeiro, um grande jurista, professor Nilo Batista. Professor, muito obrigado por estar recebendo o Centro de Memória Trabalhista. E eu queria começar perguntando para o senhor é do Rio Grande do Norte? Me conta um pouco do Rio Grande do Norte, professor. Vou lhe falar. Antes disso, vou fazer uma pequena correção. Pois não. Eu sempre me considero vice-governador, porque governador foi Leonel Brizola até o final, já que Hum. eu era um vice-governador old-fashioned. Eu não traía minha liderança. Brizola não tinha nada que temer, ou melhor, temer de mim. Então, eu sempre digo, eu fui vice-governador de Leonel Brizola, e quando estava sentado na cadeira, pelo impedimento dele, nenhuma decisão importante eu tomava sem consultá-lo, porque ele era o governador eleito pelo povo. Feita essa pequena retificação, eu nasci em Natal porque meu pai era militar, e minha mãe o acompanhou quando ele foi deslocado, ele era militar da artilharia, foi deslocado para Natal durante a guerra. Eu nasci em Natal. Mas logo depois, com 3 anos, voltei para Minas Gerais, para Juiz de Fora, onde fiquei até os 22, até me formar em Direito, o bacharelado, né? E, bom, tenho pouquíssimas recordações. Voltei no início de 95, voltei um pouco, passei 10 dias em Natal, mas, digamos, meus vínculos, afora essa coisa, são muito tênues, não é? Com o belo estado do Rio Grande do Norte. E o direito, né? O senhor é advogado, e tal. Como é que o direito começou a despertar o senhor, né? O mundo jurídico, né? Na juventude e tal, para o senhor fazer a faculdade de direito. Como é que isso começou a despertar no senhor? Olha, enfim, eu Eu achava que eu ia. Durante o curso de Direito, eu cursei também, como ouvinte, umas disciplinas na Faculdade de Filosofia e Letras. Precisamente porque o curso de Direito, até hoje, é um curso, na minha opinião, com deficiências muito sérias. Para você ter uma ideia, na quarta-feira, semana passada, eu dei a primeira aula do curso que anualmente eu ministro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na pós-graduação. Tinha 16 alunos presentes. Nenhum deles tinha lido Marx. Então, quando um autor que revolucionou metodologicamente as ciências sociais, que no século XX foi responsável pela organização política, econômica e social de quase a metade do mundo, simplesmente não é lido nas faculdades de direito. Então, há umas lacunas sombrias na formação jurídica. Em todo caso, era o que me atraía, porque, enfim, as alternativas disponíveis não me atraíam. Ciências biológicas não me atraíam. Enfim, ciências. Embora eu tenha sido até um excelente aluno em matemática num certo momento da vida. Então, eu iria para ciências sociais, certamente. E dentro disso, o direito me atraiu e fiz o curso. Me formei em 1966. Vim para o Rio de Janeiro. Me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tinha sido criada recentemente. Vim para o Rio de Janeiro para fazer uma pós-graduação, né, que eu queria fazer carreira universitária. Fiz, comecei a fazer e fui ficando por aqui, porque eu fiz um concurso para professor assistente de Direito Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1970, eu creio. Como eu advogava para presos políticos no Rio, apesar de ter sido aprovado em primeiro lugar, eu não fui e não seria nomeado. Bom, foi a única discriminação que eu sofri, muito pouco, né? Nada, perfumaria, em face do que tantos companheiros sofreram. Agora, Mas é isto. o senhor se formou em 1966, né? Período Uhum, da ditadura militar, né? uhum. E a universidade é um caldeirão, né, de ideias, de protestos, tudo, né?
Como é que era o ambiente universitário na época da ditadura militar, quando o senhor estudava? Bom, naquela ocasião, eu era um dos secretários do Diretório Central dos Estudantes. O presidente era o Arnaldo Pena, um colega que estava se formando em Direito e era um colega admirável, né, de Conselheiro Lafayette. E já era um quadro politicamente muito bem formado, ao contrário de mim, que estava em formação ali. Mas nós sentimos, né? Porque tivemos que, enfim, esvaziar nossas gavetas numa certa noite lá no DCE. Eu me lembro que eu tinha sofrido um pequeno acidente esportivo, estava de muleta, mas enfim, ajudei os companheiros a limpar as gavetas do DCE. Juiz de Fora que, enfim, ficou tristemente famosa, né, pela descida aloprada do general Olímpio Mourão Filho, que acabou dando certo para eles. É claro, claro. Jango não tinha seguido o conselho de Brizola em 61, que era subir à frente do Terceiro Exército, dissolver o Congresso que traíra a Constituição, convocar eleições e prender uma dúzia de generais golpistas. O senhor Jango acha que esse preferiu. fato do Jango não ter, em 61, na campanha da legalidade, foi decisivo para o golpe de 64? Bom, Jango preferiu ali aceitar o conselho do Tancredo. É, as armas não vão falar, tal, tudo bem, não. Moral da história, quando ele precisou de força em 64, não tinha, porque ele aceitou uma posição fraca, aceitou o parlamentarismo, aceitou um monte de coisa que não tinha que ter aceito. Até depois de Brizola correr todos os riscos, né, se levantar em armas, e derrotar militarmente os militares. Que aí mesmo é que ficaram com uma bronca eterna dele. Né? Agora, Mas, o Jango, ele tinha as propostas das reformas de base, né? Que, de uma certa maravilhoso. forma, era uma continuidade do que Getúlio começou na Revolução de 30 e Jango veio como fio condutor da história com as reformas de base. Qual a análise do senhor, com a distância histórica que nós temos hoje, sobre as reformas de base? As reformas foram a causa de Jango ter sido deposto. As reformas de base eram um avanço extraordinário, mas ele não tinha força para fazer aquilo porque tinha aceito uma solução fraca. Se ele tivesse amarrado o cavalo do obelisco, como Getúlio fez Uhum. em 30, tá, entendeu? A gente talvez não tivesse havido a ditadura militar, o país estaria em outro patamar, como se passou a falar em futebol. Quero aproveitar aqui a expressão. Certo. Talvez não Agora, tivesse. o senhor foi advogado de presos políticos, né? E uma das coisas que a resistência contra a oposição contra o golpe fazia era a questão da luta armada, né? Que o Brizola já falou. Qual é a posição do senhor hoje sobre a questão da luta armada, a resistência à luta armada contra a ditadura militar? Eu não participei de luta armada, Sim. minha coragem não dava para isso, dava para, no máximo. Também não tive oportunidade, né? Isso às vezes era uma coisa, sei lá. Mas, de uma forma geral, o que eu fiz foi muito pouco, né? Participar de algumas defesas de companheiros meus. É completamente compreensível a luta armada, né, como resistência à ditadura, uma coisa completamente legitimada. Né? A oposição ao tirano, né, tem opiniões respeitáveis que vêm da antiguidade, passam pela Idade Média. Tomás de Aquino, enfim, perdoava o tiranicida, achava que ele tinha feito alguma coisa boa. Então a luta armada tinha um sentido, era completamente compreensível. Né? Enfim, nela, enfim, quadros maravilhosos, né, da minha geração foram mortos ali, né? Mas, enfim, era compreensível. Como não resistir quando você não tinha como, né? Estava estacionado. O que aconteceu com a minha geração? Estávamos fazendo 20 anos e fecha aquela coisa, um golpe financiado, enfim, auxiliado pelos Estados Unidos. Vem aqui e coloca aqueles militares burros, nem todos burros. Golbery era inteligente, mas Costa Silva era uma zêmula.
Não, entrega, enfim, o poder é uma coisa ilegítima que teve. Claro, eu não, eu sei que os militares apenas amarraram a vaca. Não foram eles que ordenharam o animal e colheram o leite. Isso foi realmente, enfim, as multinacionais que vieram aqui se beneficiar dos salários mais baixos do continente, né? E a burguesia nacional que se associou ao advento, né, do interesse transnacional na exploração do pouco organizado proletariado brasileiro, porque quem organizou o proletariado brasileiro fomos nós, né? A partir do Dr. Getúlio. Mas, Agora, professor, advogar numa ditadura deve ser uma coisa muito difícil, né? Em 66 ainda a gente não tinha o AI-5, né? Ele vem em 68, né? Como é que é advogar com a norma jurídica rasgada numa ditadura? Como é que a experiência da militância no direito numa ordem olha, ditatorial? primeiro, digamos, havia duas advocacias. Uma advocacia que ainda se abeberava de certos princípios do Estado de Direito, que era a advocacia, vamos dizer, geral do sistema. Claro, com as limitações até, mas tinha ali. E tinha o subsistema penal DOPS, DOI-CODE. Essa advocacia tinha limitações, enfim, duras, mas um conjunto maravilhoso de advogados no país inteiro, né? Se encarregou disso e no Rio de Janeiro se tinha, enfim, um conjunto de advogados que fazia isso e tal. Mas, além disto, se advogava também em outras frentes, em outros conflitos. Então, tinha essa diferença. Eu Certo. lhe digo o seguinte: o autorismo brasileiro é curioso. A justiça militar não se desempenhou mal. Se você conversa com os advogados todos que estavam ali militando, eu lhe digo que você tem, hoje, em certos setores do judiciário brasileiro, mais autoritarismo do que você tinha na justiça militar, mais dificuldade para os advogados, tá, do que você encontrava nos tribunais militares. Certo. Isso tem que ser Bom, dito. vem a anistia, né? Vários presos políticos, vários perseguidos voltam para o Brasil. Me conta uma coisa, professor, como é que o senhor conheceu pessoalmente o Leonel Brizola? Olha, o Ana Brizola era, enfim, para nós, da minha juventude em Minas, porque no Rio era um mito, né? As transmissões da campanha da legalidade, né? Uma força e tal, enfim, admirado. Mas eu só me encontrei com ele no Rio. Eu participei um pouquinho da campanha de 82, muito discretamente, pelo seguinte: eu ia ser presidente da Ordem. Eu já estava jurado para ser presidente da Ordem. E, e nós tínhamos lá, naquela ocasião, ah, achávamos conveniente que o presidente da Ordem não tivesse filiação partidária. Eu ia ser. Então, em 82, o que eu fiz? Organizei uma reunião na minha casa, em Santa Teresa, com a fina flor da advocacia. Olha, estava Evandro de Silva, estava Vitor Nunes Leal, estava Heleno Fragoso, e um monte de colegas, outros colegas, estou mencionando os mais. Enfim, vários defensores públicos, alguns juízes mais. Então fizemos um encontro lá e tal. Darcy foi. Mas me esquivei porque eu ia ser presidente da ordem, como de fato me elegi em 84. E comecei. Meu relacionamento com o Brizola era o governador do estado, eu era o presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados. Era uma relação formal porque eu tinha, enfim, me relacionava muito com o Vivaldo, que era o secretário de Justiça. Só que quando houve a famosa crise de segurança pública de final do governo, em 86, o Brizola enfiou na cabeça.
que eu poderia ajudá-lo assumindo a Secretaria de Polícia Civil. Bocaiúva foi o primeiro que me trouxe isso. Eu falei: é impossível, eu sou presidente da ordem. Tal. Até falei com o Eduardo. Nesse momento, acho que o Vivaldo já não era secretário de Justiça, porque tinha se desincompatibilizado para concorrer, para se eleger como deputado ou se reeleger, não me lembro. Mas sei que o Eduardo, acho que o Eduardo Seba Fagundes Hum. tinha sido procurador-geral do Estado, estava na Secretaria. Eu disse a ele: assume a Secretaria de Polícia Civil que eu te ajudo e tal. Eu cometi o seguinte erro: aceitar um convite para conversar sobre isso com o Brizola. Entendeu? Eu fui lá para explicar os motivos pelos quais eu definitivamente, intransponivelmente, não podia e sair de lá convencido que era meu dever cívico jogar para o alto tudo e ajudar o Brizola a O superar. argumento do Brizola foi dever cívico. Foi, foi dever cívico. Ele me Agora, botou. Assim, o Brizola, ele sempre teve uma visão muito ligada aos foi a direitos primeira humanos. vez. Deixa eu dizer uma Perdão. coisa. Foi a primeira vez. Só dizer o que eu não ia dizer, mas eu acho que merece, cara. Foi a primeira vez que eu me encontrei num ringue retórico com Leonel Brizola, argumentando com ele. E ele me levou ao canto do ringue, entendeu? Eu só evitei o nocaute, em O termos de Brizola era um discussão. sedutor, né, professor Nilo Batista? Ele era diferenciado, né? Ele era um sedutor, mas ele, enfim, chamava lá do fundo os melhores sentimentos que você tinha, ele conseguia botar isso acima da total conveniência pessoal e profissional, entendeu? Eu aceitei. Quer saber o comentário de Evandro Lins e Silva, Hum. quando isso aconteceu? Falou o seguinte: o Nilo ateou fogo às vestes. Foi o comentário que Evandro Lins e Silva fez naquela ocasião. Nessa conversa com o governador Brizola, naturalmente ele expôs o que ele pensava sobre a questão da segurança pública, né? O que ele esperava ou não. E se foi nesse sentido, qual que era a visão do Brizola sobre segurança pública neste momento? Brizola foi o único estadista brasileiro que percebeu a natureza política das opressões penais. Alguma coisa que você tem que ralar muito na universidade para compreender, e poucos compreendem. Brizola tinha isso intuitivamente. Brizola foi o único estadista brasileiro que percebeu que os sistemas penais são uma grande linha auxiliar da acumulação capitalista. Ele, dos poucos que tinha isso na cabeça. Agora, as elites do Rio de Janeiro jamais perdoaram o Brizola. Um, por conta do CIEPS, né? Que escola de qualidade para pobre não Pobre, pode, isso não pode. É. né? E outra devido à questão da política de segurança pública no Brizola. E uma das coisas que mais acusam o Brizola, injustamente, é a questão de que para invadir um morro e meter o pé num barraco, pode, mas para navieira solto não pode. Como que o senhor via essa discriminação contra o pobre no Rio na questão da segurança pública? Porque depois nós vamos falar sobre educação, né? Mas como é que o Claro. senhor via o posicionamento da elite carioca e aí a elite brasileira também, vamos ser honestos, né? Com relação a esse preconceito contra o pobre, quer dizer, porque o tráfico de droga, professor, ele gera muito dinheiro. E isso não é escondido debaixo do colchão. Tem sistema financeiro, tem uma série de questões, né? Mas como é que o senhor via a questão do preconceito contra o pobre no Rio de Janeiro por conta da política de segurança pública? Eu vivi isso todos os anos que estive no serviço público, vivi completamente esta visão, né, de uma elite pouco informada, pouco instruída, muito egoísta, muito, enfim, com raríssimas exceções, uma visão, enfim, uma visão em que a polícia é uma empregada deles, entendeu? E que cuja função é controlar
as economias populares, já que você tocou nesse assunto, ah, e avançar sobre elas. E avançar sobre elas também. Porque é disso que se trata. Né? Você vê, a maconha está quase sendo legalizada. Os garotos que perderam a vida, cujos irmãos foram mortos e tal, na, sofrendo com essa estupidez, não é, da chamada guerra às drogas. A Polícia Brasileira, ano passado, matou quase 6.500 pessoas. Isso é 5 por dia. A Bahia, que é um governo do PT, matou 1.700. 1.700. Isso aí é 3, 4 por dia. A Bahia. O Rio já foi recordista com 1.800, um outro ano aí atrás. Quantos morreram de overdose em 2023? Tenha nem um décimo disso. Nem um décimo. Sim, claro, muito menos. Nem um vigésimo disso. Então, a guerra às drogas é que a guerra às drogas fornece um instrumento fantástico para o controle penal da pobreza e das economias populares, ilegais, inclusive, sobretudo ilegais, que é isso. A Inquisição tinha percebido isso já no século XV, já era coisas ilícitas são uma preciosidade para a intervenção penal. Coisas ilícitas, porque se a posse de uma coisa é ilícita, a polícia tem quase que um mandado permanente de busca domiciliar contra mim. Na hipótese que eu tenha dentro da minha casa uma coisa ilícita. Já foram livros. Eu estaria mal nessa ocasião dos livros. Mas, então, o poder que a guerra às drogas concede às agências policiais é o único argumento desse fracasso, que só não reconhece que é fracasso um cego, um ignorante completo, né, do quadro. Mas isso é mantido por causa do poder que ele dá para as polícias. E vai assim, você vê, os Estados Unidos já tem lá uns 15 a 20 estados admitem uso recreativo e medicinal. E outro tanto admite só o medicinal. Mas observa isso. Aqui no Brasil, é associações, porque hoje em dia não dá para discutir os efeitos médicos que o THC tem. Criança com ataque convulsivo, só THC resolve. Imagina pais que têm um filho que semanalmente tem 2, 3 ataques convulsivos e que sabem, né, que o que resolve é o THC, o óleo. Né? Velhos com dores crônicas, pacientes sob tratamentos, especialmente pacientes que estão lutando com câncer e que vão ficando, vão perdendo apetite. Isso também tem um elemento qualquer. Tudo isso. Só o seguinte: alguns juízes autorizaram que pessoas que obtêm possam cultivar na sua casa. E alguns juízes de primeiro grau. Eu menciono aqui, eu devia estar lembrando o nome dele, um juiz de Caxias que autorizou isso para um ator. Por quê? Porque ou ele faz o óleo em casa, ou ele tem que pagar quase R$ 3.000 por uma. E, além do mais, cá para nós. Henrique, o Brasil importar óleo de maconha dos Estados Unidos e da Inglaterra, daqui a pouco vamos importar mandioca, daqui a pouco vamos começar a importar soja, milho. Que é isso? Hã? E se você olhar os quadros locais, por exemplo, o que hoje é considerado o polígono da maconha, já foi o fracasso da batata e já foi o fracasso da mandioca. Então, os camponeses lá já naquele tamanho. Então, Brizola tinha uma visão político-criminal extraordinária para um estadista. Nenhum outro estadista brasileiro conseguiu ter uma visão. E dirigimos uma política criminal, o que devo lhe dizer hoje, na universidade, em setores mais esclarecidos, a única política de segurança que o Estado do Rio de Janeiro teve foi a nossa, foi a de Leonel Brizola.
O Agora, resto vocês tinham. vai matar pobre. Mas hoje isso é muito claro nos círculos mais esclarecidos, né? Nos círculos boçais bolsonaristas e tal, claro, continua aquilo mesmo, mas aí não tem jeito, né? Mas vocês tinham uma forte oposição do Roberto Marinho e as organizações Globo, Totalmente, né? totalmente. Enfim, fomos derrotados pelo Roberto Marinho em cima dessa pauta, entendeu? Porque sempre associaram, e é importante esse programa, professor Nuno Batista, porque, querido ou não, é uma defesa de um legado, de uma visão que nós temos como progressistas, tal, né? Porque Sim, até mas deixa eu lhe hoje, se dizer, coloca, mesmo 40 anos depois dos governos do Brizola, do Senhor, que a questão da segurança pública no Rio é uma herança do Brizola, que é um sim, mas absurdo. Henrique, hoje só burro fala isso. Não, sim, mas É assim, mas está a gente não precisa cheio. mais discutir. Vai para uma universidade, pergunta aos catedráticos da USP, pergunta aos catedráticos da UFRJ, não vou dizer da UERJ, que sou eu mesmo. Enfim, mas pergunta aos outros. Sai perguntando na universidade para as pessoas mais esclarecidas. Pergunta, tem uma geração de jovens professores formados e tal. Isso aí hoje só burro fala isso. Não, não esquece isso que esse fantasma não nos persegue mais. É. Rafael, Agora, com estou indo lá relação, porque existe entrevista. uma questão da pobreza, né? Mas também muito acentuada, até porque o maior número de pobres no Brasil, naquela época, era a questão do negro, né? Que a polícia e a mídia que sempre apoiou essa guerra contra as drogas, que na verdade era uma guerra política também, né, professor Nilo Batista? Era uma oposição política, né? Existia muito racismo nisso, né? Claro que tem. E nós tínhamos, Brizola percebia, né, que no Brasil você não pode simplesmente se ater a uma concepção ortodoxa de classe social que exclua. Porque no Brasil, a classe social, a classe dominada, a classe espoliada tem cor. Historicamente tem cor. O país foi construído pelos companheiros escravizados. Então, ele construiu o país. Agora, Então, em, a em classe operária contraposição. brasileira é uma classe, enfim, mestiça, preta, alguns brancos pobres ali e tal. Agora, em contraposição a esse racismo, né, o Brizola sempre foi muito ligado a grandes figuras do movimento negro, Abdias Nascimento, K.O. E uma das figuras que trabalhou, Lélia Gonzalez, Lélia né, Gonzalez, Lélia você Gonzalez, viu, tá? você viu Lidia Angela Davis? Leda, Você viu Angela Davis no Brasil? O sim. que ela falou? Falou, pô, vocês têm Lélia Gonzalez aqui? Angela Davis citou a Lélia Gonzalez. Agora, na questão da Eu não sei, segurança, você sabe, desculpe, você viu o livro do Peter Burke? não, não vi. O livro é este. Peter Burke, um dos maiores historiadores em atividade no mundo, historiador, é A ignorância. Ignorância, se chama o livro. Duas epígrafes do livro. Dá para vocês lerem a primeira? A educação não é cara. Cara mesmo é ignorância. Palavra de Leonel Brizola, né? Exatamente. Ah, quando esse livro saiu, há uns meses atrás, eu estava numa arguição na universidade, eu falei, Peter Burke, o seu livro sobre a história da ignorância no mundo tal, né? Que, aliás, o capítulo brasileiro seria bem rico. Ele bota uma epígrafe de Leonel Brizola. Terminei falando assim: roam as unhas de inveja petistas. Agora, dentro dessas grandes lideranças do movimento negro, tem um que se destaca também na questão da segurança, que é o Coronel Cerqueira, Sem né? dúvida. E o que o senhor tem para falar do Coronel Cerqueira e a sua importância naquele momento ali na segurança? Porque numa área extremamente delicada, né? Um negro, coronel, como é que o senhor, o que o Cerqueira, senhor falaria do Coronel Cerqueira? Cerqueira foi um dos grandes quadros, né, dos governos Brizola. Cerqueira era um sujeito fantástico, preparadíssimo, tinha feito um curso de filosofia e tinha feito um curso de gestão. Era além dos todos os cursos de Estado-Maior para, enfim.
chegar ao posto que chegou. E ele era um intelectual que deixou uma obra que, nesse momento, curiosamente, eu estou conversando com o filho dele, com o Carlinhos, para ver se o pai foi o coordenador de um estudo em 5 volumes, ficou em 5 volumes porque ele morreu, sobre atividade da polícia, é um material pedagógico para policiais, em 5 volumes, chamado Polícia Amanhã. E estou, enfim, em contato com o Carlinhos para ver se ele arranja aí uns quadros, até conversamos sobre isso, para fazer uma atualização daquilo e reeditar. É o melhor material para treinamento de policiais militares que tem no Brasil, elaborado pelo coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, um dos maiores intelectuais que a polícia militar já teve no país, em toda a sua história. É. Agora, além da questão, o grande cartão de visita do Brizola no governo do Rio de Janeiro, e também isso foi no governo do Rio Grande do Sul, era a questão da educação, né? E o Brizola veio com, embora o Darcy fale que não é novidade nenhuma, porque o mundo inteiro faz escola de tempo integral, palavra do Darcy Ribeiro, mas o CIEPS no Rio foi uma grande revolução, né? Como é que o senhor viu, né, a implantação do CIEPS no Rio de Janeiro, o debate, né? E também, obviamente, com os preconceitos elitistas, né, de sempre, né? Mas o senhor participando do governo, como é que o senhor viu, né, a questão do CIEPS? Olha, a implantação do CIEPS sofria muita resistência, e não era só da direita, não. Sim, Gente do campo progressista. escola não é pensão, né? Exatamente, gente do campo progressista. Aquele ali na Praça Sães Penha teve uma coisa muito engraçada, porque a Associação de Moradores da Tijuca, que naquele momento tinha na sua cabeça um quadro interessante, o Chico Alencar, um brasileiro ilustre, um quadro político importante e tal. Mas os tijucanos de classe média, que eram, no caso, representados pela sua associação, reivindicavam que houvesse uma pista de Cooper em torno do colégio, uma coisa, tinha umas reivindicações assim. O que foi feito? Eu nem participei disso, que eu não estava, mas tive relatórios. Convocamos o pessoal da Formiga, do Borel, com umas faixas onde estava escrito: Nós também somos tijucanos, para fazer uma imensa maioria ali, para a gente implantar o CIEP, aquele ali na Tijuca. Mas houve muito. Dentro de associações sindicais de professores, tinha muita gente com esse discurso que você lembrou aí, Henrique, do Escola é Pensão e tal. Então teve resistência. Mas foi um projeto maravilhoso, libertário. Era muito mais do que. Tem uma coisa também, essa é uma coisa palaciana, mas que mostra a sabedoria de Leonel Brizola. Nós estávamos discutindo o preenchimento, o Fernando Lopes, que era o secretário de Planejamento, de outros colegas lá, nós estávamos discutindo. E havia em cada CIEP 3 cargos chamados animadores culturais. Sim. E a dúvida, o que entrou na mesa era o seguinte: botamos cargo de carreira, animador cultural 1, 2 e 3, concurso público, estabilidade, fazer uma carreira, ou fazemos 3 cargos comissionados. A diretora indica e tal. Aí o Brizola disse: não, isso não pode ser carreira funcional, isso tem que ser cargo comissionado. Porque ali a diretora procura um palhaço velho, essa eu nunca esqueci, um palhaço velho lá, desempreguei, bota ele no CIEP, um seresteiro e tal. Ou seja, que ideia, né? Claro, pegar daquela região ali os artistas populares, meio desempregados e tal, e incorporá-los à vida da escola local. E outras coisas, né? O CIEP era para ser um grande centro de uma sociabilidade da pobreza periférica. Não, os CIEPs eram, entendeu? Tínhamos que ser muito atacados mesmo, entendeu? Agora, uma Brizola. das grandes propostas do CIEP era a questão do aluno residente, Uhum. que com a família completamente desestruturada, não sei o quê, normalmente se
esse menino ou menina ia para a rua. E o Uhum. CIEP abrigava ele com uma família que morava lá, né? Isso tirou muito menino da rua, né, professor? Sem De... dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eram 12 né? A lotação máxima eram 12. E a gestão do CIEP por um bombeiro também era muito interessante, né? O bombeiro ia morar no CIEP com a sua mulher, com a sua família, e 12 garotos sem família, 12 meninas sem família, tinham ali, né? Enfim. Agora, do ponto de vista, pensando em sociedade, né? Que sociedade é essa, professor, que combate um projeto desse? Não é? Qual a análise que o senhor faz? O senhor é professor de direito, né? O Não, senhor... desculpa. Eu sou professor de direito penal. Vamos falar de um homicídio que eu posso ajudar, mas entender essa sociedade, entendeu? Que fez isso com os projetos, entendeu? Entender a sociedade que elegeu o Moreira em vez do Darcy, perdão. Eu, O senhor se eu não tenho. recusa. Porque um projeto desse, quer dizer, você dá alimentação, você forma, né, com as matérias curriculares, você abriga as crianças. Quer dizer, é uma coisa que. E hoje, 40 anos depois, o Lula faz um pedido de desculpa e tal. A sociedade inteira brasileira hoje, todos os governos falam de escola de tempo integral, né, que era uma obviedade há 40 anos atrás com o Brizola, né? É uma contradição enorme, né, professor? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: existem algumas coisas também em criminologia, em Uhum. política criminal, que de vez em quando eu viro para a Verinha aqui, a gente conversa, a gente vê, e digo, "Oh, daqui a uns 30 anos eles vão aprender. Então, estão aprendendo. Foi 40 anos atrás nós tínhamos isso. Em algum momento cai a ficha. Mas O aí, Darcy falaria que isso faz parte do processo civilizatório. olha, isso, isso oscila, né? Mas a força motriz de todas essas resistências é a acumulação capitalista, para simplificar. Entendeu? Uma escola, não, isso não é bom. Isso não é bom. Isso vai desfigurar uma classe operária analfabeta, mais explorável, entendeu? Um eleitor que vai votar na boçalidade, entendeu? Na ignorância, nesses personagens, entendeu? Essa é a marcialização da política, ou bolsonarização da política. Agora, o governo do Brizola tinha outros projetos muito importantes, que pouco se fala, né? Que é, por exemplo, o projeto Cada Família um Lote, né? O senhor participou, qual o Caó foi secretário, né, de habitação, né? Como é que o senhor via esse projeto Cada Família um Lote e a questão da urbanização das favelas? Olha, na verdade, nós derrotamos o grande. Eu olhando assim para a segunda metade do século XX no Rio de Janeiro, em matéria de favelas, tinha duas forças. A força, vamos remover e explorar o terreno, que era lacerdista. Como é que era o nome daquela mulher? Sandra Cavalcante, Lacerda. E vamos assentar e vamos procurar criar as melhores condições para esse pessoal ficar aqui onde está. Tipo, plano inclinado, serviços públicos e tal. Leonel Brizola. Nós tínhamos ganho, né? Mas depois fomos derrotados. Mas essa briga nós ganhamos. Ao invés de cidade de Deus, Vila Kennedy e tal, nós começamos a tentar criar melhores condições para o assentamento, porque a favela é uma solução de moradia para uma pessoa que vai trabalhar ali perto e tal. É você, digamos, procurar assentar. Eu não entendo, quando se fala hoje nessa coisa de milícia, e, bom, porque milícia é uma palavra tão ampla para abranger fenômenos tão distintos que vai desde o escritório do crime, uns mercenários que matam por dinheiro, que sim, é uma coisa preocupante, até nego que constrói em área pública. Ah, mas, Henrique, construir em área pública, a esquerda toda era a favor disso, né?
Pô, aproveitar um terreno público que está ali, a coisa e tal, vamos construir. Ué, o que que a gente faz? Ao invés de ir lá, ver o que que foi construído, pô, ver, o pessoal está lá, está firme, vamos desapropriar e confirmar as famílias que já estão lá dentro e tal, mesmo com essa crise de moradia, derrubar uma construção que não seja uma gravíssima ofensa ao meio ambiente, que não esteja numa situação tal, digamos que o esgoto vai para o córrego ali e tal. Se não tiver uma coisa assim tão grave, ou que em si própria essa construção seja um atentado, tá cortando a montanha. Então, se não for uma coisa assim, porque, peraí, então vamos destruir o Hotel Sheraton, que recorta o Vidigal e os dois irmãos, e que está lá, imbatível, às margens, enfim, do Oceano Atlântico, aqui, na saída do Rio, na ida para São Conrado, tem um hotel na frente dos dois irmãos. Não passa pela cabeça de ninguém, né? Mas o negócio que Zé do Rolo fez lá na Muzema, querem botar abaixo, ao invés de legalizar. Né? É Agora, que aqui o culto à pena, a mentalidade punitiva é tão grande que o homem público brasileiro ainda não entendeu que controlar pela legalidade é alguma coisa mais eficaz e mais civilizada do que controlar pela ilegalidade. isso beneficia alguém, né, professor? Porque não é possível, né? Porque é uma obviedade, né? Controlar pela legalidade, né? Existem muitos grupos, muitos interesses aí que estão ganhando com isso, não é? Sem dúvida. Em matéria de drogas, por exemplo, essa mentalidade aí é muito boa para um conjunto que fazem uma coisa que é como direi, como é que se chama o cara que não é médico e que receita? Me foge a palavra. Falsificador. Não tem uma palavra especial, que não é curandeiro. O sujeito que não é médico, mas exerce, enfim. É uma espécie de curandeiro mesmo. Sim, curandeiro a gente já remete aos povos originários, já tem É. uma certa sabedoria, já tem uma. Charlatão. Charlatão era a palavra que estava me fugindo. Uma charlatanice que são as clínicas de recuperação, que são um absurdo, que é uma coisa que, primeiro, não existe, entendeu? Que a patologização dos, dos usuários de maconha, por exemplo, que é uma coisa que só pode dar uma dependência psíquica. Maconha não determina dependência física. E, portanto, é que nem cigarro. É pior do que álcool. E o problema do alcoolismo é um problema muito maior. Então, mas tem uma industriazinha da reabilitação, né? Tem uma indústria, então tem um pessoal que se beneficia disso. Agora, professor, o governo do Brizola no Rio foi de tal forma que quase levou o Brizola à presidência da República junto com o Rio Grande do Sul em 89, né? A votação que o Brizola teve no Rio e no Rio Grande do Sul é uma coisa extraordinária, né? Como é que o senhor participou da campanha de 89? Como é que o senhor viu aquele processo eleitoral depois de tantos anos de ditadura, primeira eleição para presidente e Brizola candidato? Olha, é uma pena que você já não possa entrevistar o professor Cibiles Viana, a quem que estava muito mais próximo do Brizola na campanha. Eu estava. Porque o Cibiles tinha uma teoria curiosa, que em algum momento ali o Brizola não quis ganhar aquela eleição e não participava. Você já ouviu falar nisso? Já, Nessa eu sei teoria? de uma série de histórias de agenda que o Brizola, né? Não cumpria. 500 mil pessoas esperando o Brizola em Natal, já que a gente falou hoje aqui no Rio Grande do Sul. Eu entrevistei o Galimp, que foi marqueteiro do Brizola. Exatamente. E ele também tinha essa coisa, parecia que não queria ganhar. Houve isto. Houve uma coisa estranha ali. O Brizola podia ter ganho aquela eleição, mas de alguma forma, não sei. Alguns,
alguns companheiros que a gente entrevista, conversa, fala sobre a questão de Minas Gerais e fraude. O senhor acredita nisso ou não? Olha, foi muito estranho a interrupção da apuração em Minas e depois a apuração voltar com o PT, com os votos lá nos grotões, onde o PT nunca tinha sido votado. Mas não tenho prova, entendeu? E estranhezas acontecem. Então, não sei dizer se houve fraude. E na minha profissão eu tenho que ser muito econômico Claro, claro. Mas o nessas senhor acredita que conjecturas. coisas estranhas aconteceram naquelas eleições para não levar o Brizola ao segundo turno? Até mesmo, às vezes, não querer ganhar. Não sei, aquela eleição é um mistério para mim. É, É um mistério. tá certo. Bom, o Brizola perde as eleições a presidente, que foi o grande momento do Brizola, né? Ele perdeu muito pouco para ir para o segundo turno, ele volta a concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro e convida o senhor para ser o vice-governador. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi essa construção da segunda eleição do Brizola governador do Rio de Janeiro? Devo lhe dizer, Henrique, que eu tentei fugir o que pude, né? Porque toda minha militância política, bastante limitada, né? Mas ela se desenrolou na corporação dos advogados e na universidade. Eu nunca tive muita vocação para o front da luta política. Nunca tive. Mas Brizola insistiu tanto, né, contrariando enormemente Marcelo Alencar, não gostava nem um pouco de mim, e insistiu. Eu tentei fugir. Né? Quando ele bate o martelo, eu estava meio fugido. Não sei como ele me localizou, eu estava em Friburgo, com os filhos. Mas, imagina, se ele me fez sair da presidência da Ordem para quebrar a crise de segurança, imagina como é que seria. E aí o Brizola renuncia ao governo do Rio para concorrer de novo à presidência da República, perfeito? O senhor assume o governo do estado. Evidentemente, o senhor é um cara muito, sempre foi um cara muito leal ao Brizola, né? Mas, de uma Sim. certa forma, o senhor sentou na cadeira de governador. Como é que é ver um estado com fortíssima oposição da Globo, das elites, cheio de branco? Como é que é sentar na cadeira de governador, embora tenha o Brizola como grande mestre, né? Mas che- administrar esse monte de problemas, professor, é uma tarefa. Olha, posso lhe dizer que é o período da minha vida que eu menos gosto de recordar. Né? Eu procurei ali me pautar pela orientação do Brizola, que era governador, eu estava ali. Então, e procurei levar isto. Acabei de me lembrar de uma coisa engraçada. Brizola me pediu para nomear o que seria depois vereador aqui, Leonel, neto dele, Leonel Brizola Neto. Não o Carlito, Hum. o Leonel. Me pediu para nomear num cargo lá. E, claro, eu nomeei. Aí veio toda, imagina, veio o Globo para cima de mim, Jornal do Brasil, todo mundo. O que é isto? Você nomeou? Aí eu falei, nomeei. Aí perguntaram, por, por que você fez isso? Eu falei, é a única chance que eu tenho de dizer, Leonel Brizola, você está errado. Leonel Brizola não fez isso. É assim que eu saí daquilo. Agora, o segundo governo também teve como carro-chefe a questão dos CIEPs, né? Sim, sem dúvida. E o senhor, de uma forma muito competente, continuou a implantação dos CIEPs, né? Mas tinha passado por todo um desmonte do governo Moreira Franco. Era mais difícil consertar as bobagens do Moreira Franco ou implantar os novos CIEPs? Olha, é uma pena. Essa pergunta tinha que ser para Tatiana Memória. É. E já não podemos fazer também, Henrique.
Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o desmonte atrapalhou muito. Que o Atrapalhou desmonte muito. atrapalhou muito, porque nego não. Enquanto nós canalizávamos orçamento para grande obra educacional, que é uma obra libertadora, né? Isso, claro que não acontecia, não aconteceu no governo do Moreira. Então, começou a faltar aqui feijão, ali água, ali óculos, ali professor. O senhor sentia que isso era orquestrado? Olha, vinha tiro de tudo quanto era lado. De Hum. maneira que teria que ser uma orquestra tão grande que, claro, tinha certos centros, né? A Globo era um desses centros. Mas, enfim, travávamos a luta ali que tínhamos que travar. Agora, professor Fernando Batista, uma curiosidade. O senhor teve a oportunidade de conviver com os maiores nomes da política brasileira que participaram do governo do Brizola, né? Era Darcy Ribeiro, era Abdias Nascimento, era Caó, Teotônio dos Santos. Como é que era esse universo de tantos pensadores, intelectuais, né? Gente que fez a história desse país nesse governo. Como é que era a convivência com tantas personalidades importantes da nossa história? Bom, enfim, era Prestes, morre no PDT. Prestes. Presidente de honra, né? Julião namora, eu acho. Francisco Julião. É. Ou seja, aqui, o que eu entendi era o seguinte: o, eu compreendi o seguinte. Para mim, o PDT brizolista, então, o trabalhismo brizolista era a via brasileira para o socialismo. Eu compreendi assim. Era efetivamente transformador. Você tinha, eu acho que a nossa esquerda não tinha ninguém, porque os partidos comunistas estavam, o PCdoB estava no governo Sarney. Enfim, o, o partido não tinha lá suas frações mais insurgentes, mas então acho que a esquerda disto, que era um projeto real, né, com um projeto de poder real para a construção do socialismo por essa via do trabalhismo. E o PT também não era, como está provado, né? Depois de 4 governos federais, né, nunca o capitalismo teve tão bem no Brasil. Não há uma fricção com o capitalismo. Não há, vamos administrar é, derivando renda arrecadada para a pobreza, ótimo, tem a maior admiração, tem o maior respeito, inclusive por essas políticas distributivas, que, em certo sentido, não deixam de acionar o capital financeiro transnacional, porque todas monetizam essas ajudas todas, isso tudo passa pelos bancos, tá bom para eles. Mas, de alguma forma, um dia, um dia o Brizola falou o seguinte: nós não temos democracia cristã aqui porque o PT ocupou esse espaço. Ocupou, sim, o PT foi gestado nas comunidades eclesiais de base. Sim, sem dúvida. Parabéns, era uma coisa completamente progressista, entendeu? No espírito de Vaticano II, depois de Puebla, uma igreja católica absolutamente insurgente, bonita, tudo certo. Sou um admirador desse processo. Mas eu digo, eu achava que esse era, e era um projeto histórico, né? Era uma coisa sedimentada e tal. Mas fomos derrotados, de um lado, por esse novo trabalhismo, o jovem trabalhismo de 1979, né, o trabalhismo do ABC, e pelo doutor Roberto Marinho, por que não? Fomos derrotados. Brizola, Agora, hoje, o Brasil passa por um momento difícil de uma polarização muito complicada com o fascismo. Aí, o judiciário é também, de uma certa forma, bem politizado, né? Como é que o senhor vê o Brasil hoje, professor Nilo Batista? A questão política e a questão jurídica no Brasil hoje. olha, questão jurídica. Acho que
O PT ainda não entendeu que o sistema penal brasileiro é a base por excelência do bolsonarismo. Tanto que o querido Lewandowski foi um grande juiz, é uma grande personalidade, é um grande jurista e tal, mas quer botar mais polícia, como se nós não tivéssemos polícia demais. E a polícia é a base, o sistema penal como um todo, é a grande base do bolsonarismo. O nego não entende. E aí, o nego procura um discurso único, como se, por causa da questão eleitoral, por causa do conservadorismo brasileiro em matéria de segurança pública, que já é uma. Eu nem gosto da palavra, já é uma expressão que eu já não emprego mais. No nosso lado, nós falamos em segurança dos direitos. Segurança pública é uma palavra muito, muito comprometida. E é uma palavra que tem uma história. Entendeu? Isso não apareceu aqui, né? Então, politicamente esse é o problema. Que nego não. Você. Vou te falar de uma cena que você já viu várias vezes. A montanha desceu e levou umas casas dos pobres. A cena é a seguinte: tem algum morador que escapou desesperado cavando, tem pouquíssimos da Defesa Civil Municipal e tem 30 PMs em volta aqui, olhando com aquele olhar alvar, com aquela arma na cintura, sem fazer nada. Nós temos excesso de polícia. E, na verdade, a polícia tem se esforçado para matar muitos brasileiros. Não tem uma organização que mate mais do que a polícia. O PCC não matou 6.500 pessoas. O Comando Vermelho não matou 6.500 pessoas no ano passado. Só a polícia consegue esse rendimento fantástico. Mas isso parece que não. Ao contrário, há uma tendência. Não, essas mortes. Não tem nada legitimado, é um erro. Não, a polícia não pode matar 6.500, isso é considerado um troço normal. Então, mas você não encontra. O PT governa a Bahia é recordista dessas mortes no ano passado. Entendeu? Pode ser que o governador do PT não saiba, ele está alimentando os adversários políticos dele. Agora, acusam a esquerda Leonel, de. Pois não. Leonel Brizola percebeu o caráter político das opressões penais, da criminalização da pobreza, da criminalização das economias populares. Ninguém mais percebeu isso. Na universidade, isso é tranquilo. Na universidade, e cá para nós, no âmbito de pós-graduação, um saber um pouquinho mais sofisticado, porque na graduação muita besteira é falada também, né? Agora, acusam as forças progressistas e a esquerda de não compreender, e é o que o senhor está dizendo, a questão da segurança pública. E a gente cai na armadilha, né? Pena de morte, a gente cai nessas armadilhas boçais, que não vai resolver porcaria nenhuma, né? E a direita vem ganhando cada vez mais espaço, Claro, cada vez mais claro, espaço, né? Agora, claro. outra coisa que hoje é profundamente preocupante é a questão das redes sociais e fake news, né? Que distorce a democracia brasileira, né? Como é que o senhor vê isso, professor Nilo Batista? Essa Aí chaga. mesmo, eu sou o pior entrevistador pelo seguinte: eu não frequento redes sociais, eu não tenho Instagram, Twitter, nada, não, eu não frequento. Sou meio analfabeto digital. Estou aqui no computador da Verinha. Entendeu? Eu tenho um computador, meu escritório todo é informatizado e tal. Não uso celular. Eu tenho um celular que mora no carro. Eu ligo ele quando vou para o escritório, desligo quando chego no escritório e vice-versa. Não uso celular. Olha, para mim, olhando por tanto de fora, Henrique, então não é uma análise que possa ajudar em nada. Mas que ajuda, porque consegue ver o que ninguém está vendo, né, professor? Sinceramente, essa ideia de dar um microfone para cada idiota não me pareceu nada boa, entendeu? Porque eles perderam a vergonha. Vê esse Pablo Marçal, que, que, que pessoa pouco informada, que pessoa, como eu vou dizer, eu não quero ofendê-lo, não quero chamar de burro, de boçal, de picareta, não, não quero. Quero respeitar o que ele acha que é a maneira dele ganhar a vida.
mas é completamente desinformado, não sabe nada de nada. Esse cara não sabe nada, ele não sabe nada sobre São Paulo, nada sobre o povo de São Paulo, nada sobre a história de São Paulo. E só é candidato à prefeitura de São Paulo porque tem milhões de idiotas que acham que ele é uma grande figura humana. Isso é um problema. E, na O Trump verdade, se vale disso também, né? perdão, O Donald Trump nos Estados sim, Unidos, porque é sim, uma questão mundial isso, né? E mundial. está distorcendo as Acabou. democracias. Milley, até o cabelo laranja na Holanda, que não conseguiu ser primeiro-ministro, mas ganhou a eleição lá. Entendeu? Aí tem um. Parece que tem um gênero. Tem um Agora, como é que o gênero. senhor vê, como é que o senhor vê o judiciário nessa questão da defesa da democracia, o comportamento do poder judiciário hoje no Brasil frente Olha, a esses problemas? o judiciário faz parte do sistema penal. Então, vou lhe contar uma história aí e encerro. Sobre o país do judiciário. No dia do. No domingo que ia ser a votação do impeachment da Dilma, foi organizado um ato pela Dilma. Eu sei porque um filho meu participou da organização, em Copacabana. Um caminhão de uma equipe de funk. Tá? 4 juízes do estado do Rio de Janeiro, juízes de direito, foram participar desse ato. Participaram, fizeram pronunciamento. Pouco tempo depois, eles estão respondendo a um procedimento administrativo para serem degolados. O que eu fiz? Nós éramos alguns advogados, arrumamos 4 advogados para ter mais tempo e tal, um para cada juiz e tal, e fomos defendendo o tribunal. O que eu fiz? Eu pedi um levantamento de todas as manifestações bolsonaristas de juízes do Tribunal de Justiça do Rio nas redes. Juntei dentro do envelope, respeitosamente, porque todo mundo pode ter a opinião que tiver. E minha defesa foi muito simples. Eu falei, escuta, o que nós vamos ter que explicar a história é por que nós estamos processando 4 juízes que se manifestaram contra o impeachment e não estamos processando 20 que provavelmente se pronunciaram a favor do impeachment. Estão aqui apoiando o Bolsonaro. Uma, inclusive, era uma desembargadora que ia julgar os 4 e que aí se deu impedida, ficou muito chateada comigo. Doutor Neilo Batista, eu tenho culpa dela estar com uma bandeira do Brasil, porra, fazendo sua campanha bolsonarista, e eu não vou. Agora que esse juiz não pode julgar um cara que se pronunciou pela Dilma, ela se deu por impedida, ainda bem, depois que, sei lá. Esse é o recado judiciário. Eu não fiz o levantamento completo, não, mas eu tinha. O judiciário também é conservador, porque a formação jurídica é conservadora. Então, não adianta a gente se iludir com isso. Não adianta a Agora, gente confiar em heróis tipo Xandão, que a esquerda faz. Não é por aí, não. agora a gente falando um pouco do judiciário no Brasil, não tem como não falar da Lava Jato e a atuação do que ocorreu na Lava Jato. Porque isso foi Sim, determinante para a história do Brasil, sem dúvida. né? Qual é a avaliação do senhor sobre esse monstro chamado Lava Jato e as suas consequências para o Brasil do ponto de vista jurídico e acadêmico, como o senhor vê? Sim. Lava Jato foi uma aventura de um juiz carreirista e de um procurador, e mais de um procurador, também carreiristas, com intenso apoio da mídia, que praticaram uma série, a começar, o momento que eu ia defender o Lula. Entrei no caso, convite dele, comecei a trabalhar. Só que eu sou advogado criminal da Petrobras há mais de 20 anos, no meu escritório. E o Lula não tinha nada a ver com a Petrobras, mas o Moro inventou uma conexão que atrairia a competência e ele teria, portanto, competência. Quando ele fez isso, eu não podia, porque eu estaria cometendo um crime, eu ia ser criminalizado em seguida. Eu não podia ser advogado do Lula e advogado da vítima, entre aspas. Não porque não seja. Era vítima, não do Lula. Era vítima dos diretores que estavam ali ganhando umas comissões astronômicas nos contratos
muito vultosos, né, como é a natureza da indústria do petróleo. Então eu tive que sair ali. Mas isso foi. No dia em que houve aquele pedido não, aquela determinação, aquela condução coercitiva do Lula, espetacularização que o Moro procurava, como como diretor de teatro, entendeu? Procurando efeitos que fizessem. No dia que eu distribuí imediatamente eu fiz uma petição que o Zanin, hoje ministro Zanin, naquela ocasião o advogado Zanin, submeteu à ministra Rosa Weber, e que dizia, escuta, por que Curitiba? Lula morava em Brasília, era presidente da República, eu moro em São Bernardo. O, o apartamento do Guarujá, o que tem a ver isso? Era uma. E ninguém via artificialidade daquilo. Rosa Weber indeferiu a petição, deixou tudo continuar. 5 anos depois, na véspera do julgamento em que se decidiria se Moro foi ou não, era ou não suspeito, e já tinha ocorrido a Vaza Jato, a suspeição dele era óbvia para todo mundo, menos para ele, para seus companheiros do MPF ali, seus companheiros de atividades judicial publicitárias. Então, na véspera desse dia, o ministro Fachin levou ao tribunal a incompetência da vara, aquilo mesmo que eu tinha levado. Porque ele achava, levou para quê? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho que ele estava querendo proteger o Moro. E eu posso fazer essa interpretação, porque veio na véspera. E de repente ele disse, não tinha competência, porque seria muito melhor para o Moro ser apenas um juiz incompetente do que ser um juiz suspeito. E o juiz suspeito é o juiz que favoreceu um lado, como ele favoreceu o Ministério Público. E o juiz que favorece. O que é que as torcidas dizem do juiz que favorece um dos times? De É, que a torcida chama? juiz Você sabe. ladrão, né? Agora, a Operação Lava Jato tem duas coisas, por exemplo. Ela começa depois da descoberta do pré-sal e uma reportagem da Rede Globo no Fantástico sobre espionagem americana no Brasil do governo Obama. E segundo, ela tinha um projeto político muito claro, né, professor? O senhor não acha também que, além do projeto político muito claro, mas também uma interferência imperialista, porque desmontaram a Petrobras, né? Quer dizer, Desmontaram a existe indústria de todo base um. brasileira. Abriram o campo para as empresas multinacionais do setor de infraestrutura. Pô, arrasaram. É, extrapolando os poderes legais. Meu, aquilo foi uma. O senhor encara isso como um crime contra a nossa soberania? Olha, Por que um destruíram atentado nossa. à nossa soberania, sem dúvida. Um atentado à nossa soberania. Agora, para a gente caminhar aqui para o final da entrevista, o que, que o Brizola diria da Lava Jato? O senhor que conviveu tanto com o Leonel Brizola, o que, que ele diria disso tudo? Olha, fico te devendo, porque gostaria de responder com alguma arte. O que o Brizola diria da Lava Jato? Tenho certeza que diria. Alguma coisa que iria iluminar, iria destacar algum aspecto que a gente não percebeu. Mas, mas não estou pronto para te responder essa pergunta. Preciso de caprichar. Tá certo. E me diga uma coisa, professor, qual foi a última vez que o senhor conversou com o Brizola? O senhor lembra? Perdão? Quando foi a última Perdão? vez que o senhor conversou com o Brizola? O senhor lembra? Lembro, foi lá em casa. Foi lá em casa. De vez em quando ele ia lá em casa. Nós fomos amigos. Bom, eu, um seguidor dele, né, além de amigo. Foi lá em casa. Um encontro que tivemos lá. Encontro familiar. Qual a recordação que o senhor traz dessa trajetória toda política, embora o senhor sempre fugiu, né, para advocacia e tal? Qual a grande
A grande lição que a política lhe deu nos cargos que o senhor exerceu, nas experiências que o senhor teve. Olha, para mim foi um privilégio na minha vida ter estado tão próximo de um quadro como Leonel Brizola. Isso é um maior privilégio. E também um outro privilégio, ter olhado para os outros quadros sob a perspectiva brizolista. Então, eu acho que isso me ajudou muito a compreender uns processos políticos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou muito grato, eu gosto do Brizola, e em todos os aspectos. Quando ele chama, vou te mostrar também uma. Quando ele chama o general Machado Lopes, que já tinha, sob pressão do general Peri Costa Bevilacqua e do outro, estou esquecendo o nome aqui, se convencido de que ele tinha que cumprir a Constituição. Brizola não sabe se Machado Lopes vai ali para prendê-lo. Você conhece a história, né? Sim, Vou te mostrar então um cartazinho que eu tenho aqui na minha sala. Vamos lá. sim. Famosa imagem do Brizola com a metralhadora. Dizia que ele não gostava dessa foto porque ele estava fumando, né? Ele não gostava dessa foto, Porque ele estava fumando. Dizem, né? mas ele fumou muito, né? Ele É. fumou bastante, né? Depois é que ele parou. Aí, nesse ponto, eu mereci ser um filiado leal, porque também fumei muito. Professor Nelo Batista, várias gerações trabalhistas hoje não conheceram o senhor, não conheceram, já não conheceram toda essa história. Qual a mensagem que o senhor deixa para as novas gerações que começam a militância, tal o senhor que teve tantos privilégios, não só de conviver com o Brizola, mas também de grandes personalidades do trabalhismo, da história brasileira, né? Qual a mensagem que o senhor deixa hoje para essas gerações que estão chegando? Vou resistir a responder assim: amadureçam ou envelheçam. Vou dizer o seguinte: procurem conhecer a história do trabalhismo no Brasil, que é uma história linda. É uma história onde, digamos, aquela metralhadora que naquele momento tenso, porque o Brizola não andava armado, nunca andou armado, mas naquele momento ali, ou ele ia ser preso ou ele prendia o general Machado Lopes. Era disso que se tratava. Mas acho que nós, trabalhistas, soubemos ser fortes, como Getúlio soube. Jango deu uma rateadinha e custou tanto para ele, né? Ele tinha que ter seguido o conselho do Brizola, seguiu o conselho do Tancredo. Procurem conhecer essa história, que é uma história bonita e na fotografia nós não estamos mal, não. Mas nossos adversários, olha a fotografia deles. É verdade. É. Professor, eu gostaria muito de agradecer aqui essa entrevista que o senhor deu para a gente, né? O Centro de Memória está à disposição do senhor para publicações, outras conversas. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Henrique, pela paciência aí. Obrigado também ao Renato, que eu espero não ter Machado. É, Rafael. Rafael, desculpe. O Rafael Machado. Às vezes me mexi, Rafael. Não, não tem problema não. A gente acerta Tá aqui. bom. Muito, muito obrigado, Obrigado. professor. Um abraço grande. Um abraço, Rafael.